Então, gente, vamos começar. A gente vai falar dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são um dos assuntos que mais caem no Enem, junto com genética também. E a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Aqui. Aqui são os assuntos dessa aula, as características gerais. Depois a gente vai estudar a fundo o DNA e o RNA. E no final, a síntese de proteínas. Aqui nos ácidos nucleicos. Primeiro, o que são os ácidos nucleicos? A gente vê, eles são compostos orgânicos, compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, e eles são polímeros de nucleotídeo. O que significa? É como se o ácido nucleico fosse um trem e os nucleotídeos fossem os vagõezinhos desse trem. E o ácido nucleotídeo, ele é composto pelo quê? Por uma base nitrogenada, a pentose, que é o açúcar, e o fosfato. As bases nitrogenadas, desculpa no slide que ficou errado, mas é adenina, timina, citosina e guanina e uracilo. A gente vai ver como elas se comportam, como se encaixam. As pentoses são os açúcares, no DNA vai ser a desoxirribose e na RNA a ribose. Ficou errado aí de novo, desculpa, gente. E tem o fosfato também. Geralmente são 3 moléculas de fosfato por cada nucleotídeo. As bases nitrogenadas. Essa é a única parte que vai mudar no nucleotídeo. Elas vão se combinando e elas vão se ligar por meio de pontos de hidrogênio. E depois a gente vai ver na formação de proteína, lá na frente, que elas que vão ajudar na formação e com as sequências que vão diferenciar cada indivíduo de um para o outro. Por isso que elas são tão importantes, a combinação que elas fazem, né? Cada mudançazinha vai ajudar em muita coisa lá na frente. No DNA, a adenina vai se ligar à timina e a citosina à guanina, sempre assim. No RNA vai ser a mesma ligação, exceto que no RNA não tem a timina. Então, sempre que tiver adenina, ela vai se ligar a uracilo. As bases nitrogenadas, elas são classificadas em 2 grupos. É importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes nas questões não aparece assim qual base que ele está falando. Bota só purinas ou pirimidinas e a gente tem que saber identificar qual está em qual, né? E as purinas são a adenina e a guanina. Aí tem um macetezinho bem bobinho para lembrar, que é da água pura. A água, né, do AG e pura de purina. Que aí você sempre lembra que as purinas são a adenina e a guanina. E as pirimidinas são as bases menores, que quando a gente faz a geometria dela, na parte de química orgânica, né, a gente vê que ela tem um anel aromático só. E elas são a citosina, a uracila e a timina. Aí agora tem um exercíciozinho. Vocês já querem fazer ou continua mais um pouco e depois volta? O que vocês preferem? Vamos fazer? Vamos lá, então. Esse primeiro é da FUVEST. Eita. Agora vocês já viram a resposta, né? Vocês querem um tempinho ou quer que eu vou lendo? Digo não, né? Vamos lá. Observe a figura abaixo que representa o emparelhamento de 2 bases nitrogenadas. Indique a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontada pela seta. Então, o que a gente já viu? Vamos relembrando ali. Que as bases do DNA são
adenina, timina, citosina e guanina, que se liga adenina e timina, citosina e guanina, a ligação que a gente viu entre elas é a ligação de hidrogênio, e a diferença do DNA para o RNA é que o RNA tem uracila e não timina. Sabendo disso, vamos lá para a questão. A gente vê aqui todos os compostos e a gente vê quem está na figura, adenina e timina. Só por essa informação no desenho, a gente já pode excluir duas alternativas aqui. Vamos lá. Responde, vai continuando, o que vocês preferem? Isso aí. Que aí a gente vê que, como eu falei, no DNA, a gente sabe que tem adenina e timina, e isso já exclui as opções de RNA, porque RNA não tem timina, tem uracilo. Então, a gente já excluiria a letra B e a letra E. Não tem opção de ser DNA ou RNA, que o RNA, como eu disse, não tem timina. Então, fica entre A e B. Só que a ligação que a gente viu é a ligação de hidrogênio. Então, letra A. Para a próxima. Aí a resolução, fez o que a gente falou, base nitrogenada e timina exclusiva do DNA e ela se pareia com a adenina, com estabelecimento de duas ligações de hidrogênio. Resposta letra A. A próxima. A mutação conhecida como 3510G, que ocorre no gene conexina 26, encontrado no braço longo do cromossomo 13, é responsável pela surdez congênita. Esse locus é conhecido como hotspot, ponto quente, do gene, um lugar suscetível a alterações, provavelmente por causa da repetição da base guanina. A base nitrogenada que se repete no gene conexina 26 é exclusiva do ácido desoxirribonucleico, presa ao fosfato do DNA por ligações de fosfodiester, classificada como púrica ou purina, unida à base adenina por duas ligações de hidrogênio, complementar à base uracilo. Vamos lá. Ele falou aqui que a repetição é da guanina, certo? Aí se eu deixar um tempinho vocês tentarem responder, já que não apareceu a resposta ainda, senta aí e me fala. Alguém? Vamos lá. A guanina, ela é exclusiva do DNA? Ácido desoxirribonucleico é a mesma coisa que DNA. Qual que é a exclusiva do DNA que a gente viu? Adenina, citosina e guanina tem tanto no RNA quanto no DNA. A única exclusiva do DNA é a timina. Então, a gente pode eliminar essa alternativa. Presa ao fosfato do DNA por ligações fosfodiéster. A gente viu que a ligação é por ponte de hidrogênio, classificada como púrica ou purina. A gente viu, lá lembrando do macetezinho bobo, que a guanina está em qual? Está na purina, lembrar de água pura. Unida à base adenina por duas ligações de hidrogênio. Ela liga a citosina e complementar a base uracilo. Vamos ver se é essa mesmo? A gente está travando aqui, gente. Ai, desculpa. Ih, só um pouquinho, gente, que meu computador
Não tá ajudando muito. Vamos lá que eu botei, né? Desculpa, gente. Vamos lá. Voltando. Aí, eu falei errado com vocês. Vamos voltar. A gente viu, pela questão, que quem se repete é a base guanina. Ela não é exclusiva do DNA, que ela também está no RNA. A base exclusiva do DNA é a timina. Ela não está presa no DNA por ligações fosfodiéster e sim ligações por ponto de hidrogênio, classificada como púrica ou purina. Púrica ou purina é a mesma coisa. Complementar à base uracila. Uracila não tem no DNA, tem só no RNA. E quem se junta à base uracila é quem? A adenina. Então, a resposta correta é a letra C. A base nitrogenada guanina, juntamente com a adenina, são consideradas bases púricas, derivadas da purina. Lembrar de água pura para a gente não esquecer quem é quem. E integram tanto DNA como RNA. Beleza? Desculpa a confusão aqui. Podemos continuar? Alguma dúvida? Tudo certo até aí? Deu para entender certinho, apesar da bagunça que ficou? Deu Beleza. sim. Beleza. Ai, gente, tenham paciência comigo que eu ainda estou acostumando aqui. Vamos lá. Agora voltando para o DNA. Eu vou deixar assim, vocês se incomodam, porque meu computador está travando na hora de mudar o slide. Aí vamos falar de cada um dos ácidos nucleicos, começando pelo DNA, que vai guardar toda a nossa informação genética, e ele é constituído por dois filamentos enrolados, que vão ficando tipo a espiral de um cadeiro. Ele tem dupla hélice e orientação antiparalela. Vocês vão ver muito isso, de 5 linhas, 3 linhas. Antiparalela é assim, vai ter uma fita, vamos supor, A, T, C, G, A. A outra vai ter que ser complementar a ela. Não vai poder ser, o A não vai se juntar ao A, o A vai ter que se juntar ao T, a adenina com a timina. Por isso elas têm que ser, é como se fosse assim, uma para cima e uma para baixo. Se aqui em cima está o 5, aqui do outro lado vai estar o 3. A gente vai ver mais na frente como funciona. Então, aqui a gente já ganhou, além daquelas outras características, a gente tem mais umas informações para o DNA e a gente vai praticar um pouquinho. Mais uma questão. Essa é do Enem, segunda aplicação de 2016. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA, formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Vou dar um tempinho aí para vocês resolverem. Já comenta. Já não fosse ruim só, esse ainda piora que ainda tem que fazer conta, né, gente? Mas vamos lá que vocês vão ver que é tranquilo.
Eu acho que é C. Vamos ver se é C mesmo. O que a gente tem que pensar? São duas fitas, então tem que ligar uma na outra, se complementar. O A ligar o T, C e G, como a gente já viu. Se na primeira fita tem 20 adeninas, na fita complementar vão ter que ter 20 timinas. Ela precisa se ligar a 20 timinas do outro lado. Se na primeira fita tem 25 timinas, na fita complementar vão ter que ter 25 adeninas. E fazer a mesma coisa com as outras duas. Se na primeira fita tem 30 guaninas, na fita complementar tem que ter 30 citosinas. E na primeira fita tem 25 citosinas, na fita complementar vai ter que ter 25 guaninas. Então, a fita completa vai ter que ter a soma de todas as duas. As 20 timinas da primeira fita com 25 timinas da fita complementar. Mais 20 adeninas da primeira fita com 25 adeninas da fita complementar. 30 guaninas da primeira fita com 25 guaninas da fita complementar. E 30 citosinas da primeira fita com 25 da fita complementar. Somando isso, a gente vai ver aquilo que eu falei, que o enunciado diz que a fita simples possui 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas, 25 citosinas. A fita complementar terá a seguinte quantidade de bases, complementando a fita descrita: 20 timinas, 25 adeninas, 30 de citosina e 25 de guanina. Então, a fita dupla completa terá a soma das bases das duas fitas. 20 timinas com 25 da fita complementar, 45. 45 de adenina, 55 da guanina e 55 da citosina, que dá mesmo a letra C. Deu para entender direitinho? Deu. Então, gente, se eu estiver falando muito rápido, ou se você não estiver entendendo, pode parar, tá? Porque às vezes eu me empolgo e acabo falando rápido demais. Qualquer coisa, fala, tá? Vamos pro próximo? Vamos lá. Essa é da Federal, vamos lá, de 2010. Essa ficou, não é da Enem, mas fica meio parecido e é bom para a gente ir fixando os conceitos, tá? Mas lá na lista, depois que vocês olharem o material, tem mais questão do Enem, beleza? Milhares de anos após o último mamute lanoso caminhar sobre a tundra, os cientistas conseguiram sequenciar 50% do genoma desse animal extinto, recuperando boa parte do seu material genético. Sobre o DNA, é possível afirmar: na molécula do DNA são encontradas 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. 2. A ligação entre as bases complementares da fita do DNA é feita através de pontes de hidrogênio. 3. Se no filamento de DNA houver a sequência TTT, CC, AT, GT, haverá no seu filamento complementar a sequência AAA, GG, UACA. Qual vocês acham que está correta? Só tô falando B. E alguém acha que é outro? Todo mundo vai na B. Que a gente vê. A gente falou, né, que na molécula de DNA são essas bases, adenina, guanina, citosina e timina. Então, a primeira está correta. A segunda, a gente viu que a ligação entre essas bases nitrogenadas é feita por ponte de hidrogênio, também está certa.
E no filamento de DNA, a sequência complementar aqui não pode ter uracila, porque a uracila é exclusiva do RNA. Beleza? E aqui fala que a primeira afirmativa é verdadeira, sendo as bases do DNA adenina, timina, citosina e guanina. A segunda afirmativa também está certa. E a terceira, falando que a uracila é só do RNA. Agora, gente, a gente vai para a duplicação do DNA. Como que acontece a duplicação? Ela é semi-conservativa. O que isso significa? A partir de uma molécula do DNA, formam-se duas outras iguais, mas essa nova vai sempre conservar um pedaço da fita mãe. Eu peguei um zíper aqui para a gente entender um pouquinho melhor assim. O DNA tá assim fechadinho, certo? Ele vai abrindo, a gente vai ver como. Ele vai precisar de ajuda de enzima para abrir e vai abrindo. Daqui a pouco a gente vai ver detalhadamente. Ficou as duas fitas. A branca vai ser a fita nova. Então, depois de duplicado, vai ficar a fita azul, que é a da molécula mãe, e a branca, que é a nova. Então, ficou duas moléculas de DNA, sempre conservando uma parte da molécula mãe. Então, vai ficar assim, beleza? Essa abertura que eu falei com vocês, que vai precisar de ajuda de uma enzima, essa enzima vai ser a helicase. Ela que vai ter esse poder de quebrar as pontes de hidrogênio, para ir abrindo as fitas do DNA. Então, aqui a helicase que vai fazer esses. Conforme as ligações se desfazem, é como o zíper abrindo, igual eu mostrei aqui para vocês. E por isso, eles vão resultando nessa estrutura que fica tipo um Y. Só que o que acontece? A molécula do DNA ela é muito grande, então a gente não, se fosse depender da helicase para abrir ela de uma vez só até o final, ia acabar demorando muito. Então ela vai fazendo meio que uns fragmentozinhos, igual a gente pode ver na imagem, que são os fragmentos de Okazaki. Que nesses fragmentozinhos, ela vai abrindo, vai de pedacinho por pedacinho, fazendo a replicação, e depois vai ter uma enzima que vai juntar isso tudo. Então, esses fragmentos, se vocês virem alguma questão, é só para adiantar esse processo de replicação sem que demorasse tanto. E, geralmente, o que acontece? Uma fita fica com a replicação contínua, ela não precisa desses fragmentozinhos para acelerar, e a outra que vai precisando disso. Deu para entender? Eu acho que não precisa aprofundar tanto nessa parte dos fragmentos de Okazaki, que isso cai muito em prova muito específica, discursiva, no Enem não aparece tanto. É bom só vocês saberem que ele é para agilizar esse processo de replicação, porque depois no final eles vão ser emendados. Cada pedacinho desse, cada fragmento vai se juntar no final do processo de duplicação. Beleza? Aqui eu tinha botado para vocês, você quer um gifzinho, só que não vai. Que para a construção da fita nova, sempre vai obedecer aquele sentido 5 linha, 3 linha que eu falei para vocês, e vai depender de outra enzima. Se a helicase abriu, vai precisar de outra enzima para ir colocando todas as outras bases no lugar para ir completando essa fita. Antes disso, vai precisar da enzima primase. Ela vai ter um primer de RNA que vai sinalizar onde a replicação terá início. Quando a gente abre, que tem a forquilha de replicação, que é esse Y aqui embaixo, logo em seguida vai ter esse primer, que vai sinalizar onde pode começar,
até para ajudar a direcionar esses fragmentozinhos que eu disse para vocês, que acelera esse processo da duplicação. Depois que botou esse primer de RNA lá, a DNA polimerase vai vir juntando as basezinhas da fita complementar a essa fita antiga. Depois das fitas separadas, a enzima vai completar com as bases, formando assim novas fitas a partir da que foi separada. Essa fase se chama replicação contínua. Ela vai direto, sem fragmento nenhum. Aqui nesse slide fala um pouquinho dos fragmentos de Okazaki mais uma vez, e que eles vão ser unidos no final, como eu disse, que não vai ficar todo separadinho, eles vão ser unidos por mais uma enzima. Então, é importante vocês guardarem a ação dessas enzimas, principalmente helicase e DNA polimerase. Essa que vai juntar os pedacinhos, os fragmentos de Okazaki, é chamada de exonuclease. Ela vai tirar os primers e vai juntar tudinho. Beleza? Até aí tá indo? Depois disso, tem uma terceira enzima que também é importante vocês guardarem, que é a DNA ligase. Depois da construção da nova fita, ou seja, depois de ligar adenina com timina, citosina com guanina, depois de ir ligando cada uma delas, deve haver uma ligação uma ligação entre elas através de bases nitrogenadas. E essa, quem vai fazer é a DNA ligase, essa enzima que vai comandar daí. O slide passado era o que mesmo que faz, antes dessa parte? Falando dos fragmentos de Okazaki, que eu disse que ele tem que se separar um pouquinho para adiantar esse processo de replicação. Aí aqui está falando como ele vai se juntar, que vai ter a ação de mais duas enzimas, uma para tirar aquele primer, que foi um sinalizador de onde começa a replicação, e a outra que vai ligar esses fragmentozinhos que ficaram lá de Okazaki. Ah, tá. Foi. Que aí a ação dessas enzimas, elas evitam erros de sequenciamento. Depois a gente pode falar mais sobre esses erros, que tem várias implicações. Aí tem relacionado ao câncer, várias coisas que a gente pode comentar no final, que é, assim, a título de curiosidade, que é legal vocês saberem também. Mas deu para entender essa partezinha? Depois, se vocês quiserem, eu passo o slide para vocês, que tem esses resumos. Mas naquele material que eu mandei hoje no grupo também tem explicando lá essa parte. Tá bom? Tá bom. Próximo. Agora tem exercício para a gente fixar isso aí. A estrutura da molécula de DNA, proposta por Watson e Crick, foi bem aceita porque, além de ser coerente com as propriedades físicas e químicas da molécula, também explicava como ela se duplica. Quanto à duplicação do DNA, assinale a alternativa incorreta. A síntese de DNA é catalisada por uma enzima chamada RNA polimerase, que orienta o emparelhamento de nucleotídeos livres à fita molde. B. Pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas são rompidas e as duas cadeias de uma molécula de DNA separam-se. C. Nucleotídeos livres existentes na célula encaixam-se nas fitas de forma complementar, adenina com timina e citosina com guanina. E D. Cada molécula resultante da duplicação conserva uma das cadeias originais da molécula-mãe e tem uma cadeia nova complementar a que serviu de molde. Aí vamos lá para a extensão que é a incorreta. Não tem bem para vocês. Vamos ver qual é. Já estou falando lá. Vamos ver.
Pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas são rompidas e as duas cadeias de uma molécula de DNA separam-se. Isso é verdade. Quem faz isso é a enzima helicase. Nucleotídeos livres existentes na célula encaixam-se nas fitas de forma complementar. Adenina com timina, citosina com guanina. Também está certo. E D, cada molécula resultante da duplicação conserva uma das cadeias originais da molécula mãe. E uma cadeia nova. Também está certo. Por isso que ela é semiconservativa. Então, realmente, a letra A. Vamos ver aqui a resolução. No processo de duplicação do DNA ou replicação, a enzima responsável pelo pareamento de bases junto às fitas que se abriram é a DNA polimerase, ou polimerase do DNA. Resposta, letra A. Certinho, gente? Que vocês ficaram em dúvida da B? Quer ver aqui? A B tá certa também, ó. Qual nesse slide daqui, que vai ser a helicase que vai abrir, ó. Tá vendo? A helicase vai abrindo, rompendo as pontes de hidrogênio, para separar uma fita da outra. Beleza? A B tá certinha também. Vamos para a próxima. Sabe-se que a replicação do DNA é semiconservativa. Com base nesse mecanismo de replicação, assinale V como verdadeiro ou F como falso as afirmações abaixo. O DNA original atua como um molde, e cada novo DNA possui uma fita antiga e outra nova. Os 4 ribonucleosídeos trifosfatos DATP, DGTP, DCTP e DUTP devem estar presentes. O DNA deve ser desnaturado, ou seja, desenrolado, para tornar-se acessível ao pareamento das novas bases. E a última afirmativa é que a enzima de DNA polimerase adiciona nucleotídeos novos de acordo com o molde de DNA. A sequência correta de cima para baixo é? Vou imprimir para vocês. O que vocês acham? Descer. Vamos ver cada uma delas. O DNA original atua como molde, e cada novo DNA possui uma fita antiga e uma outra fita nova. Mas tá certo, igual eu mostrei no zíper para vocês. Tem que ficar um azulzinho e um branquinho. Sempre guarda uma da molécula mãe e a outra fita nova. Assim, tipo, depois da duplicação, o DNA fica assim, antiga e nova. A segunda. Os 4 ribonucleosídeos trifosfatados. ATP, DGTP, DCTP, DUTP. Isso daqui, gente, eles só quiseram dar uma complicadinha, mas o que significa? A, G, A de adenina, G de guanina, C de citosina e U aqui de uracila. Tem uracila no DNA, gente? Não tem. Uracila é só DNA, então essa é falsa. A terceira, o DNA deve ser desnaturado, desenrolado, para tornar-se acessível ao pareamento das novas bases. Isso é verdade. Conforme ele vai abrindo, ele vai perdendo aquela conformação de espiral de um caderno. Ele vai dando uma... Sempre que desenrola, que perde um pouco da forma, chama de desnaturação. É a mesma coisa que a gente vai ver com as proteínas lá na frente. Sempre que tem essa mudança da forma dele, chama de desnaturação. Então, quando ele desenrola assim um pouquinho,
para ajudar nas bases se encontrarem, né? Então, também está certo. A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos novos de acordo com o molde de DNA. Lembra, a helicase abre a fita como se abrisse o zíper e a polimerase vem colocando, vem preenchendo todo mundo, para depois a ligase unir tudo. Foi? Vamos ver aqui a resposta direitinho. Que é C mesmo. Primeiro item verdadeiro, uma vez que a duplicação do DNA é semi-conservativa, ou seja, cada uma das fitas antigas vai servir como molde para a construção de uma nova fita. O segundo item está incorreto, por causa da uracila, que eu falei para vocês, que é só do RNA. E o terceiro e o quarto item estão corretos. Sequência verdadeira, sequência correta, desculpa, é a letra C. Deu para entender? Então, a uracila, ela não faz parte da molécula de DNA, ela está só no RNA. A gente vai ver como acontece a formação e duplicação do RNA daqui a pouquinho. Então, tá errada porque ela não pode estar ali, ela não se junta, o RNA. Ela não se junta nas fitas do DNA, porque ela está só no RNA. Teria que ser ali para estar certa a alternativa. Deixa eu voltar aqui. Deveria ser os 4 ribonucleosídeos trifosfatados, que são as bases. Deveria ser A, G, C e T, ao invés de U, que aí ia estar certinho. Porque esses 4 ribonucleosídeos aqui que fala são as 4 bases nitrogenadas. A, T, G, C. Foi? Deu para entender? Mais uma questão, vamos? Não, esse nome que está falando ali, que estou vendo aqui no chat, é só para complicar um pouquinho, foi só uma nomenclatura que usou diferente. Esses ribonucleosídeos, mas é a mesma coisa do que base nitrogenada, ele só complicou um pouquinho o nome para dar uma dificultada para a gente entender. E é a mesma coisa, botar DATP, DGTP, isso tudo foi para dar uma enrolada, mas ribonucleosídeos trifosfatados é a mesma coisa de base nitrogenada. Que isso aqui quer dizer que tem açúcar e os fosfatos, 3 moléculas de fosfato, e as bases, que são adenina, guanina, citosina e timina. E a uracila, que é do RNA. Entendeu? Foi só para enrolar um pouquinho na hora de fazer a questão. Só um nome diferente. Para a próxima, essa é do Enem, 2011. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo DNA em dupla hélice, por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é um material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Michelson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Cadê?
Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Nussensel e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão que a replicação do DNA é semiconservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. B. A replicação do DNA é dispersiva, isso é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. C. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. D. A replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental e a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Vocês acham que é? Logo de cara, a gente já pode eliminar duas aí, né, gente? A B e a D. A gente sabe, viu agora que a replicação do DNA é semiconservativa. Então, não tem nada de dispersiva e nem de conservativa. Então, a gente fica entre A, C e E. Entre C e E, né? Vamos ver a resposta. A duplicação do DNA é semiconservativa. Durante o processo de replicação, ocorre a ruptura das ligações de hidrogênio existentes entre as bases dos dois filamentos da molécula, e junto a cada filamento velho forma-se um filamento novo. Assim, cada molécula filha de DNA é formada por um filamento velho e por um filamento recém-sintetizado. Resposta C. Vamos ver ali por que não é a E? Então, a C fala exatamente isso. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada, tá certinho? A A tá errada por quê? Ele fala, ó, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Se fala fita dupla filha, uma fita filha e dupla ali, como se fossem as duas novas, não está conservando nada da fita antiga que serviu de molde, então essa está errado. E a replicação é semiconservativa, aí está certo. As fitas filhas consistem de uma fita molde, tá certo aí, e uma fita codificadora. Aí essa partezinha final que ficou errada. Que aí é só uma fita antiga e uma nova que só foi complementar a essa antiga. Deu para entender? Certinho? Esse tem mais um. Viu? Gente, agora o próximo já ia para entrar em RNA. Só que faltam 10 minutos só. Acho que vai ficar muito corrido, porque RNA é um pouquinho maior, ele tem transcrição, tradução, que dá um pouquinho mais de trabalho. Vocês querem que volte em alguma coisa? Que aí eu acho melhor a gente começar na próxima aula. O que vocês acham? Senão, para não ficar muito corrido. Pode ser? Porque RNA tem que pegar e continuar até o final para conseguir entender todas as etapas, como ele é formado, qual a função dele. Senão vai ficar muito corrido, que transcrição e tradução é um pouquinho mais chato. Pode ser na próxima semana? Beleza. A gente começa do RNA. Foi bom, sim, esse modelo? O que vocês querem
Pode continuar assim, explicar um pouquinho aí para os exercícios. Certo? Então, beleza. Aí, na próxima semana, a gente se encontra na sexta, no horário que era a aula de filosofia. Sexta, 8 horas, a gente se encontra para falar de RNA. E, se der tempo, a gente fala de síntese proteica, que a gente já começa, que é tudo interligado. Beleza? Muito obrigada pela paciência, por estarem comigo até agora. Até a próxima semana. Deixa eu parar a gravação aqui.